Todos necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre
chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, na sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor,
me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Gostaria que vocês pudessem estar abrindo a Bíblia de vocês. Na verdade, eu gostaria que vocês pudessem abrir em Atos capítulo 2. Deixa aberto esse texto, que durante a mensagem eu vou citar esse texto também. Na verdade, eu tinha estudado durante a semana, durante esses dias todos, né, sobre a mensagem desta manhã, e realmente quanto mais eu estudava, mais me falava, né, que Deus me falava que eu precisava falar sobre família. Eu precisava falar da igreja, tá? O tema é igreja, ser e pertencer. Mas uma das coisas que é importante nós frisarmos, né? Eu queria chegar a um ponto de que nós, como cristãos, estamos muito... o censo demográfico diz que o número de evangélicos tem crescido bastante, mas a grande preocupação são as pessoas, são os evangélicos crentes desigrejados, que não têm filiação nenhuma com uma igreja, tá? E o fato é como é que isso acontece, tá? Nos dias de hoje, isso tem aumentado demais no número dessas pessoas, que ainda mais agora nessa época virtual, é muito fácil você buscar recursos virtuais, né? Escolher pastores, escolher o que você quer ouvir, escolher o tipo de material que você quer seguir, tá? Mas uma das coisas que tem acontecido e tem aumentado bastante são crentes desigrejados, que eles não têm compromisso, não se assumem realmente dentro de uma igreja. Então, essa é a preocupação, e eu queria trazer para vocês e o fundamento de tudo isso que nós não podemos perder, tá? Que é a igreja que está em tua casa. Isso que eu queria frisar nesta manhã, queria trazer para vocês um estudo sobre realmente a igreja que está em tua casa, em vista nas relações da sua família, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de estar trazendo nessa manhã também, tá? Eu quero falar para vocês sobre igreja, tá? Nós estamos no tema do nosso livro, Igreja com uma Vida com Propósito. Nós temos estudado que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Interessante que essa palavra família, ela é muito usada, desde o Gênesis, né, até o final nós vamos ver esse conceito de família, que se nós perdemos essa visão daquilo que Deus, desde a criação, nos fez como família, nós vamos perder realmente a visão daquilo, do propósito para o qual Deus nos tem colocado dentro da igreja. Por que ser igreja? Por que pertencer a uma igreja? Tá? Isso é fundamental quando nós começamos a entender que a igreja que está em tua casa, ela é o fundamento básico de toda
o conceito bíblico a respeito da igreja. Então, o próximo slide, tá? Eu vou pedir para... assim, também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Esses são os conceitos a respeito da igreja, tá? A igreja como comunidade. Mas a igreja, antes de ser comunidade, ou antes de ser o corpo de Cristo, tá? Nós temos que entender uma coisa que é fundamental, que é a família. Tá? E é isso que eu gostaria de trabalhar, esse conceito com vocês. Nós podemos construir a compreensão do significado, da relevância, da expressão igreja, ser e pertencer, a partir de 6 eventos narrados na Bíblia. Tá? Essa expressão ser e pertencer, por quê? Porque quando eu estava estudando esse texto, tá? Essa grande preocupação são as pessoas desigrejadas, são as pessoas que não se comprometeram com nenhuma igreja. Tá? Então, os acontecimentos, né, quando são frequentadores, quando são participantes, muitas vezes, né, ou mesmo outro termo que é usado muito nesses dias, nós temos na prateleira, você pode escolher aquilo que você quer, você pode escolher a igreja, essa aqui, eu vou tirar dessa igreja, isso aqui, esse louvor é muito bom, eu vou tirar dessa igreja aqui, a mensagem é muito boa aqui, tá? Então, aqui o trabalho com crianças é muito bom, então eu vou mandar meus filhos para esse outro lugar aqui. Então, nós fazemos um pacote e começamos a escolher a igreja qual nós queremos o material ou fazer uso daquilo que se tem hoje em toda a prateleira. Mas a grande preocupação são pessoas que não estão vinculadas a nenhuma igreja, tá? Não se comprometem, tá? Não fazem, não estão juntos para fazer a obra de Deus. Tá? Então, é isso que eu gostaria de estar trazendo. Primeiro, então, a partir de 6 eventos. Então, primeiro, nós falamos sobre essa questão da criação. Tá? Isso é uma das coisas que, para mim, tem mudado a minha maneira de pensar a respeito de igreja. Tá? Ser e pertencer, tá? Quando sempre nós falamos a respeito da igreja, nós falamos de, primeira coisa que nós temos que olhar é para a visão da criação, tá? E muitas vezes nós olhamos o conceito da igreja como instituição, nós nos perdemos, porque o princípio está na criação, tá? O princípio de ser e pertencer a uma igreja está dentro da criação. Tá? Então, qual é a perspectiva bíblica sobre família? Qual é a visão bíblica sobre família? Se eu estou falando que a família é o fundamento para nós entendermos igreja, tá? Então, aqui está. A primeira coisa é que nós vemos aqui na teologia bíblica, a família precede tanto o Estado, também a família precede a igreja, vem antes da igreja. Olha só, a família vem antes da igreja, tá? Antes de haver igreja, já havia família, tá? Então, é isso que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Porque se a gente não tem esse conceito de família, tá? O conceito de igreja fica a desejar. Tá? Então, é isso que eu queria trazer nessa manhã, tá? Porque muitas vezes nós olhamos igreja como um local onde a gente pode estar participando, onde a gente pode estar fazendo as nossas atividades, né? Nos exercendo, mas e a família, como vai? Como vai a sua família? Tá? Como está sendo trabalhada a sua família? Como a sua família está no trabalho, está nas atividades, está na vida do reino de Deus. Tá? Então, nós começamos. Então, família é o primeiro espaço
no exercício do mandato de Deus, de cuidar da criação, de dar nomes aos animais e de administrar a criação. Tá? Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, os criou macho e fêmea, destinados a expressar esse relacionamento dessa trindade, tá? Isto é, viverem em uma unidade plural, pois são 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E é interessante esse versículo aqui, por que eles eram um só? Tá? Porque essa unidade plural, ela tem que se unir dentro de uma família. Adão considera Eva como uma expressão de si mesmo. Esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sendo, na verdade, 2 pessoas, mas uma só carne. Então, essa unidade plural que nós falamos, um só corpo, por exemplo, quando nós falamos de igreja, o corpo de Cristo, um só corpo. Quando Adão falou isso, esse osso dos meus ossos é carne de uma carne, um só corpo. O conceito de família começa na criação. O conceito de igreja começa na criação. Tá? Então, é dentro da família que você aprende o conceito de Deus, Deus como Senhor de todas as coisas, tá? Então, esses conceitos sobre o que é sagrado, o que é profano, é dentro da família que isso começa a acontecer, é na criação. E é lá em Gênesis que começa. Tá? E muitas vezes, nós começamos o conceito de igreja, tá? Lá no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Começamos ali, ou no chamado de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas não, desde o início, na criação, isso já tem, Deus já começou a trabalhar esse conceito muito claro, aquilo que Deus queria. Fazer de Adão e Eva, ossos meus ossos, 2 pessoas, uma só. Tá? Seria muito bom se essa teologia da nossa casa tivesse começado em Gênesis capítulo 1 e não em Gênesis capítulo 3. A Bíblia não começa com a queda, mas ela começa com a criação. Isso já falei com vocês quando nosso estudo em Gênesis. Tá? A Bíblia não começa com a queda, a Bíblia começa com a criação. Tá? Quem nós somos? Então, esse conceito que nós temos a respeito de Deus, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, tá? E que antes de mais nada, por que precisamos de Deus? Por que precisamos de Jesus Cristo? Porque foi Ele que nos deu a vida, porque Jesus estava na criação. Em João capítulo 1, nós temos essa verdade revelada. Tá? Então, por que precisamos? Porque Deus nos criou. Tá? Então, olha só, por esse fato de cada dia que nós vivemos aqui, é graça de Deus. Tá? É favor de Deus. Por isso que eu falo que a vida é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Tá? Então, nós temos isso como uma das coisas mais fundamentais da palavra de Deus e que nós esquecemos. Porque se nós entendemos o propósito de Deus na criação, nós teremos entendido melhor o que aconteceu na queda. Então, nós começamos a Bíblia, muitas vezes, com a queda. Nós começamos em Gênesis 3. Não, a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1. Começa com família. Começa com aquilo que Deus fez de todas as coisas, Que Ele fez todas as coisas. Ele fez o homem, fez a mulher, Ele constituiu a família. E aí, desse conceito da criação, que aí nós começamos a entender a queda. Mas se fizermos ao contrário, nós vamos ter uma grande dificuldade. Tá? É isso que, quando eu falo sobre igreja, nós geralmente falamos sobre o conceito de salvação, nós começamos pela queda. Não, começa pela criação. Todo o conceito de salvação
na palavra de Deus, começa com a criação. Tá? Então, seguindo mais adiante, né? Quando Deus, ele, depois da queda, depois daquilo que acontece com aí entre Gênesis 3, nós temos em Gênesis 11 a Torre de Babel. Olha só o que era a Torre de Babel. A história da Torre de Babel registra o surgimento das nações. Antes era um só povo, com uma só língua, mas, era uma unidade, tá? Era uma unidade de um só povo, de uma só língua, tá? Agora, muitas etnias espalhadas por toda a terra. Essa é a Torre de Babel, uma confusão. Por isso que no conceito sobre Torre de Babel, nós vivemos uma Torre de Babel. Tá? Na verdade, muitas etnias, muitas línguas espalhadas, mas que não se entendem. Religiões que não se entendem. Tá? Nós mesmos não nos entendemos. É uma Torre de Babel muito grande. Tá? Mas aquilo que Deus queria, de um só povo, uma só língua, uma só nação, o que acontece na Torre de Babel? Tá? A Torre de Babel, ela acontece até os nossos dias. Aquilo que o homem, pela queda, ele quer ser suficiente por si só. Ele quer realmente dizer para Deus o que tem que ser feito, o que é certo, o que é errado. E Deus falou para o homem, isso não vai dar certo, porque eu não criei vocês dessa forma. Tá? Então, sempre, a Torre de Babel nós temos que lembrar, tá? Que é o homem querendo mandar, é o homem que querendo ser como Deus, tá? E o homem querendo ordenar as coisas que Deus criou. Tá? Deus continua a insistir no seu propósito eterno para a raça humana, a saber, criar para si mesmo uma outra unidade plural, expressão da sua imagem e semelhança, como quem reparte sua comunhão de amor. Tá? Na queda, o homem tenta se afastar de Deus, ser ele mesmo aquele que determina as coisas que ele quer fazer, o que é certo, o que é errado. Não dá certo. Tá? Então, Deus insiste, Deus não desiste, ele insiste. Tá? E nesse propósito de criar para si uma unidade, um povo, uma unidade, uma família. Tá? Então, vamos ver no próximo slide. Então, Deus chama Abraão. Tá? Olha só, quando Deus resolveu abençoar todas as famílias da terra, ele escolheu uma família. A família de Abraão. Olha só, por meio desta família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa é a razão porque Deus chama Abraão com a promessa de sua descendência ser uma só nação para que sejam abençoadas todas as famílias da terra. Novamente aí vem um conceito de família. Tá? Deus ainda tentando unir, tentando trazer e fazer um povo, tá? Que se pareça mais à sua imagem e semelhança, que seja como ele tem criado, o propósito, né, da salvação, o propósito que Deus fez para o homem ser a imagem e semelhança de Deus como ele foi criado. Tá? Então, o próximo slide. Tá? Então, a descendência de Abraão aqui é Jesus Cristo. Lá em Gálatas, depois vocês podem conferir, tá? Em Gálatas 3,16, essa descendência de Abraão é Jesus Cristo, que com seu sangue comprou homens e mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações, e fez deles um só reino. Fez dele um só reino. Tá? Então, nós começamos esse conceito da Igreja Universal de todos os tempos, desde Abraão. Nessa Igreja Universal estão Abraão, Davi, todos aqueles que passaram
e nós também. Esse é a Igreja Universal em todos os tempos, tá? Então, quando Deus resolveu vir ao mundo, ele se encarnou numa família também. Tá? Ele não veio como um espírito, desceu, não, ele veio numa família. Deus veio aqui a esse mundo numa família. Tá? Não foi no estado, ele não nasceu dentro de um templo, tá? Ele nasceu numa família de José e Maria. Novamente o conceito de família. Deus desde o início, desde a criação, esse conceito da família, esse conceito da igreja se constrói dentro da família. Tá? E nós começamos a dissociar aquilo que é família e igreja. Tá? Então é isso que eu queria resgatar, nessa mensagem também, porque nós estamos perdendo esse conceito de família. Nós estamos fazendo. Por quê? Porque a igreja começa dentro de casa. A igreja começa dentro de casa. A igreja começa dentro da família. Tá? Então, por isso, então, por isso é que o apóstolo Paulo diz que os que são da fé no Cristo é que são filhos de Abraão, pois são estes os que receberam o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, isto é, sobre todas as famílias da terra no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste. Tá? Então, novamente, nós temos aqui, Deus não somente deseja estar com a família, como a família mesmo ela e a família é parte do projeto de salvação de Deus para a humanidade. Igreja, você não pode dissociar da família. Se você separar a igreja da família, você acaba tirando aquilo que é mais importante, que desde a criação Deus está falando para cada um de nós. Tá? E é o que nós estamos fazendo. Dentro, muitas vezes, mesmo líderes, pastores, nós vemos nos púlpitos pregando mensagem, mas sua casa, a sua família está em um desastre. Está se acabando. Tá? Não há entendimento entre marido e mulher, não há conversa, não há diálogo com seus filhos, não há relacionamento dentro de casa, tá? Lá no púlpito é uma coisa, lá pregando a mensagem é uma coisa, mas dentro de casa é uma coisa totalmente diferente. Isso não é igreja. Tá? É isso que Deus está falando, desde o início, desde a criação Deus está falando isso. Você não pode separar a igreja da família, porque a igreja começa em tua casa. Tá? Ok? No próximo slide, nós temos que o Pentecoste, tá? É o oposto de Babel. Tá? Porque ali quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, naquele evento, tá? Então, aqui, Deus faz com que as línguas sejam entendidas, que as pessoas entendam o que está sendo falado. Tá? Então, a obra de Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, possibilita o derramar do Espírito Santo de Deus sobre todos os povos, para que a unidade da raça humana seja restaurada e se cumpra o eterno propósito de Deus. Tá? Em todo o mundo, nós temos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está em todos os lugares. Quem possibilitou isso foi Jesus Cristo, foi através da obra do Espírito Santo que ele fez nas nossas vidas. Então, nós temos irmãos espalhados por todos os lugares. Esse é o corpo de Cristo. Tá? Então, nós começamos a falar do conceito de igreja, nós começamos a ampliar esse conceito, mas sempre o grande problema é que nós estamos dissociando, nós estamos separando ele da família. Tá? Que é na família que você aprende o conceito de ter paciência, tá? De ter misericórdia. Tá? Então,
Se na nossa família nós não temos construído a igreja dentro da nossa, vai ser difícil você construir verdadeiramente o conceito de igreja dentro da instituição, dentro da igreja como comunidade. Tá? Por quê? Porque quando nós, falamos assim, só tem uma classe de pessoas dentro da igreja que são irmãos, família. Mas se você dentro de casa você não consegue amar sua esposa, você não consegue amar seus filhos, você não tem relacionamento com eles, tá? Então, dentro da igreja também, tá? Muitas vezes a pessoa transfere para a igreja aquilo que não consegue fazer dentro de casa, mas é o contrário. Porque Deus começou com uma família. Deus começa, então a igreja também, ela não é somente a instituição, tá? Nós somos uma instituição religiosa também, que tem CNPJ, que tem responsabilidades civis, tem responsabilidade no Estado, nós pagamos as contas, nós fazemos contratos, nós temos essa instituição religiosa, tá? Mas o que Deus está falando aqui, que o conceito que eu gostaria de trabalhar é sobre família. Agora também tem a comunidade local. A comunidade local. É isso que Deus constituiu dentro, essa comunidade local, é a comunidade, por exemplo, aqui em Atos capítulo 2, nós vamos ver aqui umas coisas interessantes a respeito dessa comunidade local aqui, que acontece, tá? Após o Pentecoste, tá? Em Atos capítulo 2, onde eu falei para vocês deixarem abertos na Bíblia de vocês, tá? Ok? Quem é essa comunidade local? Aqui, da Igreja Metodista Livre em Campinas. Tá? É uma comunidade local. Tá? Nós estamos falando da comunidade, nós não estamos falando da comunidade em São Paulo, nós estamos falando da comunidade em Jundiaí, Valinhos, nós não estamos falando, nós estamos falando da comunidade local aqui da Igreja Metodista Livre de Campinas. Tá? É isso que nos interessa entender a respeito da igreja, de ser e pertencer. Tá? Agora, o conceito que nós temos é que eu sempre tenho frisado, e hoje também nós vamos frisar isso na Santa Ceia, que entre nós, dentro da comunidade, só temos uma classe de pessoas. Essa classe de pessoas é de irmãos e irmãs. Nós somos como família, tá? E o que eu tenho falado aqui é uma coisa que, quando nós nos constituímos em família, tá? Essa lição, esse entendimento claro do que Deus está fazendo, qual o propósito dele, começa dentro de casa. Todas as pessoas, falar de um cristão, a um cristão a respeito de igreja equivale a falar de qualquer pessoa a respeito da família. Não existe pessoa sem família. Não existe cristão sem igreja. Não existe pessoa sem família. Não existe cristão sem igreja. O que podemos discutir a qualidade das relações familiares, mas não podemos negar, por óbvio que seja, o fato de que toda pessoa está vinculada a uma família. A uma família. Tá? E quando nós falamos da família de Deus, a Bíblia Sagrada diz que toda pessoa que está vinculada a Jesus Cristo, nosso Senhor, ela está vinculada à igreja de Jesus Cristo. E essa é algumas coisas que eu queria falar com vocês, o que aconteceu depois do Pentecoste. Essa comunidade que, através do Pentecoste, que foi o oposto de Babel, ele começa a ser transformado. Tá? E como é que esse conceito de comunidade passou para nós? A comunidade local, ali, reunida em Jerusalém. Tá? É isso que nós estamos falando aqui em Atos capítulo 2, reunida em Jerusalém. O que eles viram, o que eles começaram a se
a se reunir, e o que, através do derramamento do Espírito Santo, quando cheios do Espírito Santo, né, como é que essa comunidade vivia. E por que ela serve de referência para nós? Tá? Então, vamos lá. As igrejas nas suas casas. Olha, preste bem atenção nesse texto aqui, tá? Que ele diz assim, tá? Eles se dedicavam ao ensino estou lendo do capítulo 2, versículos 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, sentiam tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Partiam um pão em suas casas, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é comunidade. Esse é o conceito de comunidade que na próxima mensagem eu gostaria de trabalhar sobre isso. Esse conceito de comunidade. Tá? Mas igrejas nas nossas casas, as igrejas nas suas casas. É muito interessante ver como uma igreja cheia do Espírito Santo, como é o caso que aconteceu após o Pentecostes, o que é que ela faz? O que ela faz? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, no templo e em casa, ela aprende. Ela aprende. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não é qualquer ensino. Então a igreja tem que ser uma igreja que se leva a sério o ensino da palavra de Deus. Tá? E nós temos que ser uma igreja que o ensino da palavra de Deus tem que ser levado muito a sério. Tá? Não é o que está melhor na prateleira, ou o que nós podemos escolher. Você pode ler livros, você pode escolher, mas escolha uma igreja que leve sério a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Tá? Segundo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cuida. Ela cuida. Então, nós vemos aqui, e eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ela cuida, vê a necessidade. Irmão, eu vejo que você está passando, você está meio triste, está meio abatido. O que está acontecendo? Tá? Estou desempregado, estou passando por necessidade agora nessa época, porque meu marido perdeu o emprego e a gente está passando por necessidades. A igreja cuida. A igreja cuida. Tá? E a igreja, cheia do Espírito Santo, ela celebra. Tá? E eles se dedicavam ao partir do pão e às orações, à celebração. Tá? Hoje nós vamos fazer a celebração da ceia. Tá? Então isso é importante. Tá? Eu também queria frisar que esse tempo de celebração do partir do pão e das orações, muitas vezes nós temos, principalmente agora, sinto falta de olho no olho, de conversar, de poder encontrar, tá? E para mim, no começo, fazer a ceia do Senhor era muito difícil, fazer virtualmente. Tá? Então, é porque virtualmente não expressa a presença. Essa celebração fica uma coisa virtual, uma coisa que fica, passa, mas você não interage com o seu irmão, você não interage com as pessoas.
Você deve sentir falta disso. Isso é genuíno dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro da comunidade. Tem que ser genuíno isso. Tá? Não, eu estou muito bem aqui sozinho. Eu sigo aqui a minha consciência, eu sigo aquilo. Não, não é assim. O que a palavra de Deus ensina sobre essa comunhão, essa celebração. Por isso nós estamos orando a respeito da igreja retornar também aos poucos. Tá? Não que estamos ignorando as coisas que estão acontecendo, mas cumprindo também ao princípio bíblico desse corpo, dessa comunidade que precisa interagir, tá? E que precisa colocar em prática a palavra de Deus juntos. Tá? Então, eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Irmão, o que você está precisando? Irmão, você está alegre, gostaria que você compartilhasse a sua alegria. O que está acontecendo com você? Legal. Tá? E também a igreja cheia do Espírito Santo, ela evangeliza. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós podemos fazer muitas atividades. Nós podemos fazer coisas agradáveis para as pessoas, para a vizinhança. Nós podemos fazer assim, trabalhos dentro da igreja que sejam realmente agradáveis para as pessoas, aquilo que eles querem ouvir. Mas a igreja cheia do Espírito Santo precisa evangelizar. Precisamos levar as pessoas a Cristo. Precisamos cumprir com a missão e de fazer discípulos de todas as nações. Evangelização para todos, é para a igreja, é para a comunidade. Tá? E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela serve. É uma igreja atraente, tendo a simpatia de todo o povo. Nossa, eu vejo que vocês são diferentes. Por que vocês, mesmo em meio a toda tudo isso que a gente está passando, vocês têm realmente esse contentamento, essa alegria? Então, são pessoas, e a gente tem que saber responder o porquê. Quando as pessoas perguntam sobre a nossa fé, nós precisamos saber responder. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce. Lhes acrescentavam diariamente. Então, como nós começamos a ver isso, nós começamos a olhar ao nosso redor. E uma das coisas que faz com que a gente possa ser como uma igreja cheia do Espírito Santo, que o sonho de Deus sempre foi esse de trazer o seu povo num só corpo, unidos, para que a gente pudesse expressar a vida de Deus, pudesse representar a Jesus Cristo. Tá? Nós precisamos, cada vez mais, nós pensamos em comprometermos com a igreja, com a comunidade. O comprometimento. Tá? Talvez tenhamos muitas dificuldades, gente. Talvez eu não seja um pastor, eu mesmo estava pensando, eu não sou um pastor que realmente talvez supre, talvez as necessidades ou possa suprir todas as necessidades que realmente uma igreja tem. Tá? Não sou um pastor nada perfeito, eu sou muito imperfeito, tá? Mas o que a ordem bíblica sempre nos chama a fazer é que nós devemos nos comprometer com o corpo de Cristo. Entrar no corpo de Cristo, entrar na comunidade.
fazer parte da comunidade. Porque quando você está de fora, você está vendo somente a situação. Quando você vê um irmão em necessidade, fala, não é comigo. Não é comigo. Porque você não está inserido na comunidade. Família é isso. É isso que a palavra de Deus fala sobre família. A igreja começa com a família. Começa com a família. Se um filho teu está passando por necessidade, porque ele faz parte, porque ele mesmo estando desviado, não estando seguindo, mas ele como filho, você não o ajudaria, não o abraçaria. Assim é no corpo de Cristo, assim é na comunidade. Então, o que eu queria realmente fazer é que você pensasse um pouco sobre a sua família. Tá? Talvez fale assim, nossa, eu não sabia dessas coisas, eu não sabia nada, assim, agora, mas eu gostaria que realmente nós pudéssemos nos converter novamente. Nos converter novamente dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Porque talvez nós não tenhamos entendido o conceito, talvez, do que é ser igreja, do que é ser igreja e pertencer a uma igreja. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, porque você foi formado para fazer parte da família de Deus. Igreja começa na tua casa. É ali que você aprende que Deus é o Senhor de todas as coisas. Aprende o que é amor, a expressar amor, a dar amor. É dentro de casa. É dentro de casa que você tem que ter paciência. É dentro de casa que você tem que expressar misericórdia. É isso que está acontecendo hoje. Muitas crentes desigrejados. Não tem compromisso nenhum. Assiste um culto ali, assiste uma mensagem ali, assiste um louvor ali, pega na prateleira o que mais interessa e vai formando o seu. Na verdade, isso não constitui a comunidade e a igreja. O que Deus quer é que você faça parte da comunidade. Não precisa ser aqui, tá? Mas faça parte de uma comunidade. Se comprometa. Porque somos irmãos. Não fique de fora. Não fique somente como um ouvinte, mas se comprometa. Foi aqui que Deus colocou você, se é aqui que Deus semeou, tem semeado na sua vida para que você se comprometa, você faça parte dessa comunidade, tá? Então, você é bem-vindo. Mas não fique de fora. Mesmo aqueles que já há muito tempo, tá? E já estão na igreja, já são membros, tá? Mas ainda não se comprometeram, é isso que eu gostaria de chamar vocês. Se comprometam. Porque nós somos irmãos. A igreja começa na tua casa. Não podemos tirar de maneira alguma esse conceito que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Ok? Vamos orar? Agradecemos, Pai, mais uma vez. A tua palavra ela nos traz ao princípio de todas as coisas. Quando o Senhor cria o homem e a mulher, e nesse mandato de cuidar da criação, de tudo aquilo, como é importante nós entendermos, Pai, que o Senhor começa com uma família, começa com Adão e Eva, e que Adão, ao expressar a vida da sua
esposa, Eva, ele diz, esse é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. São duas pessoas, mas um só corpo. Foi assim que o Senhor tem feito, Pai, durante toda a história, porque nós temos história, Pai, nós temos que saber contar a história, Pai, que o Senhor escreveu para a nossa vida, na nossa família, Pai. Por mais que a nossa família seja difícil, Pai, seja conturbada, mas, Senhor, o propósito da salvação, o propósito, Pai, da criação está dentro da família de cada um de nós. Nós queremos novamente resgatar aquilo que o Senhor já começou há muito tempo a escrever a história da nossa família também. A história da Igreja Metodista Livre aqui em Campinas. A história de cada um de nós que se associa, que se compromete, que está juntos. Mas talvez agora não estejamos tão comprometidos, ó Pai. Talvez por causa da pandemia, ou porque ainda não encontramos realmente aquela segurança, aquela confiança. Mas, Pai, assim como aconteceu com a igreja após o Pentecoste, cheios do Espírito Santo, eles estavam todos os dias juntos, partiam pão. E é na igreja, Pai, que nós fazemos as coisas juntos, que nós conversamos, que nós decidimos. Pai, obrigado, Senhor, porque sempre, sempre o Senhor olha para nós como família, Pai. E nos chama de irmãos. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui, ó Pai. Obrigado pela história maravilhosa que o Senhor construiu para nós, ó Pai. Senhor, nós queremos estar respondendo, igreja sim, Cristo sim. É isso que nós queremos responder, ó Pai, a Ti. Família sim. Nós queremos resgatar novamente a igreja dentro da família. É isso que nós queremos colocar a nossa oração aqui. Nosso desafio, a nossa conversão novamente à família e agradecer, Pai, a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.